Fala, rapaziada. Bom, rapaziada, eu não tenho costume aqui. Eu acho que essa é até a primeira vez, né, que eu tô vindo aqui fazer isso. Eu não tenho costume de responder comentário de jornalista, tá? Eu acho que todo mundo tem direito de dar sua opinião, por mais absurda que ela seja, mas eu acho que todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Só que ontem o senhor Abner Luiz ultrapassou o ponto, né? Quando ele critica a ação dos torcedores que foram lá cobrar conscientemente o treinador do clube do Remo, que não foi a estreia dele ontem, viu, Abner Luiz? Já é o quinto jogo do português à frente do Remo e não há nenhuma evolução. Ele criticou também, né, o torcedor, o pensamento do torcedor, né? E eu preciso aqui falar alguns pontos. O primeiro deles, e claro, né, é como ele enalteceu a equipe do Novo Horizontino. Se você ver o vídeo do Abner Luiz, é um vídeo acho que deve ter uns 3 minutos, eu acho, uns 2 minutos. Ele fala do Novo Horizontino como se estivesse falando do Flamengo, pô. Como se estivesse falando do Cruzeiro, né, que tá jogando um futebol absurdo, do Botafogo. Ah, porque o Novo Horizontino é muito à frente do Remo. Só tem duas peças no Novo Horizontino que são melhores, assim, melhores que eu falo, gritante mesmo, que o Remo. Que é o camisa 10, o Matheus Friso deles, é muito bom jogador. E o técnico, Humberto Lousa, é muito melhor que esse português mentiroso aí, né? E eu não falo do português mentiroso que ele conta mentira, tá? Deixa eu logo explicar isso aqui, porque tem gente que gosta de distorcer isso de propósito. Eu falo que ele é mentiroso porque ele é uma mentira, ele é uma mentira contada. Porque disseram que ele era bom, e ele não é bom, tá? E aí ele fala, né? Ah, o Remo empatou em casa com uma equipe que tinha perdido 2 jogos. O Remo perdeu 3, Abner. Mas empatou 8. É o terceiro empate em casa. São 3 jogos desse português em casa que o Remo não sabe o que ganhar. O Remo perdeu em casa para uma das piores equipes do campeonato. Ah, mas era o Paysandu. O Paysandu é uma das piores equipes do campeonato. Isso até o torcedor deles tem conhecimento disso. E aí você vem e fala do torcedor e, tipo, quer testar o conhecimento futebolístico do torcedor. Ah, porque vocês estão exigindo muita coisa. Ninguém está exigindo nada, ninguém está querendo que o Remo avance, domine todos os adversários, porque a gente sabe que isso não é possível. Tem sim times melhores que o Remo. Tem sim. Eu acho que o Novo Horizontino não é melhor que o Remo, é do mesmo nível. Para mim, melhor que o Remo, tem 2 equipes no campeonato. São os 2 líderes do campeonato, que é o Goiás e o Coritiba. Com esses times, dependendo do contexto, claro, eu até relevo um resultado de empate dentro de casa. Agora, contra o Novo Horizontino, do jeito que o Remo jogou o jogo, do jeito que o Remo vem jogando. Outra coisa, uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou: ah, eu sou do tempo do sem divisão. Mentiroso, Abner. Você tá mentindo. Quem é do tempo do sem divisão sou eu. Você é do tempo do Remo na Série A. Você viu o Remo na Série A, teve esse privilégio. Mas parece que não valoriza muito, né? Você viu o Remo na Série A, irmão. Eu não vi o Remo na Série A, não. Eu sou do tempo da Série D. Eu sou do tempo do Caça-Rato. Você é do tempo do Luciano Viana. Você viu o Edil Bradock no ataque do Remo. Você viu o Rei Arthur no auge no Remo. Quem deveria estar com esse discurso absurdo, vira-lata aqui, sou eu. E eu sei que o Remo pode subir. Eu sei que o Remo tem condições de brigar pelo acesso. Ah, mas o Daniel Paulista, o Remo jogava por uma bola. O Remo tinha um padrão de jogo. O Remo tinha uma tática em campo, Abner. Ninguém é cego, ninguém é burro, não. Todo mundo tá assistindo o jogo, todo mundo tá vendo. Com esse português aí, o Remo não tem nada, absolutamente nada. O Remo não tem proposta, o Remo não tem ali introdução dentro de campo, o Remo não tem nada, absolutamente nada. É como se ele pegasse os coletes, toma. Aqui, ó, Pedro Rocha, tu é titular, Janderson, tu é titular, pode correr igual um doido dentro de campo, né? Corram até cansar. Que é isso que tá acontecendo. Os nossos jogadores estão correndo até cansar. Não é coincidência ter 3, 4 jogadores pedindo para serem substituídos porque não aguentam mais correr em campo. Estão correndo sem a bola e de maneira desordenada. Mas eu sei por que você está defendendo esse português, Abner. Eu sei por quê. Porque ele te deu uma entrevista recentemente, chorou no seu peito. Por isso você está aí defendendo ele. Só que eu não vou permitir aqui que vocês manipulem o torcedor.
O torcedor do Remo no jogo lá não fez nada demais, só cobrou o treinador, que tem que ser cobrado. Já é o 5º jogo dele à frente do Remo. Ele conquistou 6 pontos em 5 jogos. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Isso é pontuação de time que tá brigando pra não cair. Se o Remo tivesse na zona de rebaixamento, igual uns e outros aí, eu até falaria, não, tá bom, 6 pontos, nossa. 2 empates em casa contra equipes que estão no G4, mas o Remo tá brigando pra subir. Um dos maiores orçamentos da competição. Assim, não vai acabar a vida do Remo, não vai acabar. O Remo não vai se acabar se o Remo não subir esse ano. Mas é importante, principalmente para a questão ali de estrutura, que o Remo suba, que o Remo tenha um acesso em mãos e grana para poder pelo menos iniciar um projeto no CT. É nisso que eu tô pensando. É nisso que eu tô pensando. E é isso que será cobrado aqui. Eu vou cobrar isso. Eu vou cobrar isso como torcedor. Agora, eu não vou aqui dizer que, nossa, tá bom, o Remo tá bom aí. Tá bom, eu acho que o Remo tá até jogando, tá até melhor do que poderia estar jogando. Não, Abner, não, Abner. Esse treinador aí, Abner, que você defende, irmão, ele ganha 350 mil no Remo. Ele ganha um salário absurdo. A Chapecoense é melhor que o Remo, Abner? O time da Chapecoense é melhor que o Remo? O Atlético é melhor que o Remo? O time do Atlético é melhor que o Remo? O Cuiabá é melhor que o Remo? O Cuiabá é melhor que o Remo? Não é, cara. Não é. Todos esses times amassaram o Remo. Todos. Todos esses times foram superiores ao Remo. Eu não vou nem falar da Mucura, porque eu já falei aqui. Todo mundo sabe que é pior, muito inferior ao Remo. O Novo Horizontino, se o Remo tivesse empatado só com o Novo Horizontino, tivesse vencido o Cuiabá, né? Tivesse, sei lá, vencido a Mucura, ou empatado com a Mucura, né? Porque era um clássico ali, eu até não falaria, pô, tá bom, empatou contra uma equipe forte do campeonato, nosso mesmo nível, mas não. O Remo vem tropeçando nas próprias pernas. E o pior de tudo, não apresenta melhora. Essa é a cobrança do torcedor. Essa é a cobrança do torcedor. E continuará, Abner. Se o Remo não ganhar contra o Avaí, vai ficar insustentável esse treinador ficar aí. E se você tá com pena dele, compre uma passagem para Lisboa e vai embora com ele, pô. Inclusive, aproveita a promoção aí da Thales Tour aí. Compre uma passagem e vai para Lisboa. Tá barata a passagem. Vai morar com ele lá para Lisboa. Eu quero o Remo melhor do que está. O Remo já apresentou nesse mesmo campeonato um desempenho a contento da gente, de nós torcedores. Hoje o Remo está muito abaixo e está no G4 na pura sorte, porque a possibilidade do Remo cair para sétimo, pode me cobrar. Nessa mesma rodada o Remo vai cair para sétimo ou para sexto colocado. Vai ser ultrapassado, não tenha dúvidas. Sabe por quê? Muitos clubes vão empatar no número de pontos com o Remo, só que o Remo perde o número de vitórias, porque só empata no campeonato. E vai chegar uma hora que isso vai pesar. Já tá pesando, né? Já tá pesando. Bom, galera, deixa eu falar agora aqui sobre o Marcos Braz, né? Porque o Marcos Braz, ele vai comprar um clube. Vai comprar não, vai ser sócio da compra de um clube, né? Que é justamente o Olaria lá do Rio de Janeiro. Ele vai participar ali da reunião, né? O Olaria vive problemas financeiros graves, vai ser vendido. Marcos Braz vai ali entrar com capital também, vai ser um dos donos do Olaria, né? E muita gente fica se perguntando, pô, será que o Marcos Braz não pode também comprar uma parte do Remo, né? Financiar o Remo? Gente, não é tão simples assim, tá? Eu já falei isso aqui, já expliquei algumas vezes isso aqui no canal. Não é tão simples como vocês imaginam, tá? Não é tão simples. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que o Remo, ele não é um clube que tem um dono. Como, por exemplo, o Chelsea, como, por exemplo, né, o Paris Saint-Germain, né? São clubes que têm dono. Então, se você quiser comprar, você fala com o dono e paga o cascalho que ele está pedindo lá, que o clube vale, avalia o clube. O Remo tem sim um valor de mercado. Isso é fato. O Remo tem um valor de mercado. E quanto mais sanado financeiramente, mais alto é esse valor de mercado, né? Porque você calcula em cima das dívidas também. O Remo tem poucas dívidas, né? O valor de mercado do Remo hoje, ele é muito superior a, por exemplo, o valor de mercado da Mucura, se alguém fosse comprar, né? Que eu falo em termos de pagamento, porque você pagaria as dívidas também, você assumiria as dívidas.
E isso tudo passa por uma reunião do conselho deliberativo do clube. Os conselheiros precisam decidir também se o clube será vendido. Então não é simples. Não é só o Marcos Braz chegar lá, eu quero comprar o Remo. Para quem que eu devo pagar? Primeiramente, quem vai receber esse dinheiro? Quem vai receber esse dinheiro? Então precisa haver mudança no estatuto. Precisa haver uma série de coisas para o Remo ser vendido. Não é simples. É óbvio, né? Que se chegasse alguém e fosse uma proposta vantajosa para o clube, né? Vantajosa para o Remo, vantajosa para a torcida. Claro que todo mundo iria abraçar, né? Eu acho que até os conselheiros lá dentro, boa parte deles. Porque boa parte desses conselheiros, gente, são pessoas independentes. Eles não pegam o dinheiro do Remo. Muito pelo contrário, eles dão dinheiro, eles pagam uma mensalidade para estar ali. É diferente de quem hoje é diretor. Não confundam as coisas. Os conselheiros são diferentes de quem é diretor do clube. Então teria que passar por uma série de avaliações, tá? Do setor jurídico, o setor também imobiliário do clube, várias coisas que tem que passar ali uma análise, um pente fino, a gente pode dizer, para ser vendido. E o Marcos Braz, ele deixou bem claro que ele veio para o clube do Remo para trabalhar. Ele não veio para comprar o Remo, ele não veio para vender o Remo, ele não veio, ele veio para trabalhar. Ele foi contratado como funcionário do clube. E, inclusive, na terça-feira, o Marcos Braz vai dar uma entrevista falando fazendo balanço dos 45 dias dele à frente do clube do Remo, né? Tiveram pontos positivos nesses 45 dias, sim. Teve para mim um ponto negativo, o principal deles, a contratação dos portugueses aí. Para mim foi um erro total. Continuo com essa mesma opinião. A menos que o português me prove o contrário, vença o Avaí, ganha, tendo uma sequência boa de jogos, né? De desempenho também. Porque às vezes você perde um jogo, mas você joga bem. Por exemplo, o Atlético perdeu pra gente, mas jogou bem, pô. Foi uma derrota acidental pra gente. A gente não. Se a gente perdesse pro Novo Horizontino, a gente não vinha aqui falar que foi uma derrota acidental. Se a gente perdesse pra Chapecoense, a gente não vinha aqui falar que foi uma derrota acidental. Então o desempenho do Remo, ele vem sendo muito questionado e questionado com razão. Principalmente, né? Porque o melhor jogador do Remo nos últimos 2 jogos foi o Marcelo Rangel. E ele tá mal acostumando a gente. Ah, Wayne, como assim? Ele tá ali pra defender. Não, gente, o Marcelo Rangel tá salvando o Remo. Ele não tá defendendo, ele tá salvando mesmo o Remo. Tá salvando. Vai chegar um momento que ele não vai fazer todas as defesas que ele tá fazendo. Ele é ser humano, ele também falha. Vai chegar um momento, e aí o torcedor que já vai estar acostumado com o alto nível que ele vem apresentando, pô, o Marcelo Rangel precisa pegar um banco. Por quê? Porque não tá fazendo milagre. A mesma coisa do Vinícius. Lembra do Vinícius? Houve um momento que o Vinícius também tava assim. Aí ele teve ali eu diria, uma normalidade no desempenho dele. E aí o torcedor começou a questionar. Então, assim, é uma questão que eu também não vou nem entrar no mérito aqui, né? Cada um analisa ali e avalia. E deixando bem claro que eu não tenho nada contra o Abner. Eu acho ele até um cara que tem a sua opinião ali, é um cara de personalidade, mas ele mandou muito mal nesse comentário aí. Muito mal, muito mal. Muito mal. Ele quis passar um pano pra esse treinador aí, né? Porque agora deve ser amigo dele, alguma coisa do tipo. Mas mandou muito mal, pô. Principalmente no comentário de que ele é do tempo do tempo lá da Série D. Não, quem é do tempo da Série D sou eu, pô. Você pegou o auge do Remo. Era pra você tá cobrando. Olha, eu vi o Remo na Série A, pô. Eu vi o Remo eu vi o Tabu 33, pô. Eu presenciei, eu tava lá. Igual como meu pai fala pra mim. Foi a melhor época. Foi aquela época de 90 ali. Meu pai fala. Ele chega, os olhos do meu pai brilham quando ele fala daquele Remo. Eu não posso falar isso. Eu quero viver essa época também. Eu quero, por isso que eu tô aqui batendo na tecla, por isso que eu tô aqui, né, enxameando todo o tempo, cobrando os jogadores, porque a gente sabe da importância que é o Remo na Série A. A gente sabe da importância disso, principalmente financeira para o clube. É um passo. Existe uma diferença da Série A de 20 anos atrás, que foi a última vez que o time do Pará disputou, no caso da Mucura, da Série A desse ano, da Série A dessa época. É uma Série A milionária, é uma Série A que muda o seu patamar, se você souber trabalhar. E você fica num patamar ali de Série A e Série B todo o tempo. E é isso que eu quero. É isso que eu quero pro Remo, sabe? Mas precisamos aí trabalhar todo mundo juntos. Eu acho assim, o torcedor do Remo não tá se desunindo do clube, não tá. Mas algumas pessoas precisam entender que essas cobranças são necessárias. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, tchau.